Qual o segredo para uma hiperautomação funcionar? O segredo está na orquestração bem feita dos processos. E qual é o objetivo final disso? Podemos resumir dizendo que é a independência do ser humano, né? Fazer processos muito mais complexos, independente do ser humano. Olá pessoal, aqui é Sidney Fabiani da Tecnologia Descomplicada e hoje eu quero falar com vocês sobre o nono vídeo de uma série de 9 sobre tendências 2021 em diante, da qual estou usando o material do Gartner, que está muito legal, recomendo a todos que leiam. Essa nona tendência é a hiperautomação. Então o que é hiperautomação? Bom, a gente pode resumir a hiperautomação como se fosse a evolução inteligente da automação. A gente já vê a automação há muitos anos. Aquele robô que está lá numa fábrica de carros, por exemplo, ele dá pontos de solda numa carroceria. A hiperautomação tem o mesmo conceito, só que de uma forma mais inteligente e para atividades muito e muito mais complexas, ok? Qual o segredo para uma hiperautomação funcionar? O segredo está na orquestração bem feita dos processos. E qual é o objetivo final disso? Podemos resumir dizendo que é a independência do ser humano, né? Fazer processos muito mais complexos, independente do ser humano. E os benefícios são óbvios, claro, mas processos muito mais ágeis, tá? Sem erros. Claro que você não pode esquecer que se você criar um processo errado, ele vai errar milhares de vezes, mas uma vez criado de forma correta, você não tem erros, tá? E aumenta drasticamente a produtividade, drasticamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar muito claro que o aumento da produtividade é uma coisa inimaginável quando você tem seres humanos envolvidos. Vamos lá, a hiperautomação ela tem aí 5 principais ferramentas para que ela exista. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é o Robotic Process Automation, o RPA, como o pessoal chama. Onde a gente vê isso? Mais conhecido no chatbot, ou no bot, como vocês já ouviram falar. Então você entra lá num chat e quem está do outro lado é um robô, tá? Um bot, e está te respondendo. Então eu entrei esses dias em um muito interessante, e aí para um produto que eu estava comprando, e eu queria saber o status dessa compra. Ok, então eu consegui tudo, eu coloquei o número do processo, ele me disse que estava em produção, a data de entrega, sem nenhuma interação humana, tá? Então isso é um exemplo típico de um chatbot. Eu ainda tenho, na minha opinião pessoal, de que eles poderiam evoluir muito, tá? Então eu estava num processo outro dia, olhando para exames médicos, tá? E eu queria ter acesso algumas informações adicionais e ele não sabia do que eu estava perguntando, ele não estava programado para responder o que eu estava perguntando. Eu acho que dá para melhorar muito. Eu, por exemplo, diria que algumas funções, como por exemplo em companhias aéreas, como por exemplo em bancos, teria que estar 100% automatizado esse processo. Eu não consigo entender por que não está, mas vai estar e eu acho que muito em breve. O segundo dessas ferramentas, eu acho que a gente pode colocar, eu coloquei numa ordem de evolução que eu entendo que é mais lógica, tá? Que é o Natural Language Processing, tá? Isso a gente já usa muito, por exemplo, no iPhone, no seu telefone, de você falar com o telefone, de ele entender o que você está falando. Eu uso muito, por exemplo, o botão lá do WhatsApp, que você está usando o quê? Você está ditando para o WhatsApp quando eu estou dirigindo, eu estou ditando alguma coisa, mas eu quero colocar em texto e não em áudio. Okay? Então isso já está funcionando bastante bem em televisões, em Smart TV, tudo isso está funcionando bem e está avançando muito rapidamente. Outra dessas ferramentas que é bastante interessante, eu acho que ainda não funciona tão bem quanto poderia funcionar, é o Intelligent Optical Character Recognition, tá? Ou seja, o reconhecimento inteligente de caracteres. Você poder escrever com a sua própria letra e o sistema óptico lá de reconhecimento do outro lado entender exatamente o que você escreveu. Ainda não funciona tão bem, mas já funciona um pouco bem se você tem formulários com campos específicos, já funciona bem para coisas que estão um pouco enquadradas, ok? Mas eu acho que vai funcionar um pouco melhor no futuro. Mas por que não se está investindo tanto, na minha opinião? Porque o reconhecimento de voz vai dominar esse mercado. Para que você vai escrever se você pode dizer o que você quer, não é verdade? E aí as mais complexas e avançadas agora, o Machine Learning, a gente ouve falar muito, mas ele tem muitas aplicações muito interessantes.
Como é que ele funciona? Imagina que você tem uma máquina de aprendizado do outro lado, como é a tradução ao pé da letra, que com poucas interações, com poucas ocorrências, ela vai aprender o que está acontecendo. Ela observa um processo, tá? E por repetição, ela vai observando as repetições e ela entende o seguinte: opa, como isso aqui se repetiu várias vezes, na próxima eu não deixo o usuário perguntar, eu já faço desse jeito. Quer dar um exemplo no nosso dia a dia? O Waze, o Google Maps, eles trabalham assim. Aí ele está sempre me indicando alguma coisa para eu comprar. É até um pouco mais do que isso, tá? Outro dia eu estava com alguns amigos conversando sobre vinhos, tá? No WhatsApp. Um amigo que mora nos Estados Unidos e outro que mora no sul do Brasil. E aí a gente falou sobre, a gente precisava de novo ir para Mendoza, comprar uns vinhos em Mendoza e coisas assim. Por incrível que pareça, à noite, nesse mesmo dia, apareceu uma oferta, tá, de vinhos de Mendoza no meu Mercado Livre. E aí eu, que legal, comentei com esse meu amigo, cara, acabei de receber. Ele, eu também. Aí eu, na hora, chamei o outro, eu também. Então, na verdade, ele ouviu o nosso áudio, transformou isso numa oferta e ofereceu, né? Então, o Machine Learning ele vai aprendendo por repetição que você funciona de um jeito ou de outro no teu processo de compra. E o que eu mais gosto aqui, um exemplo que eu gosto muito, é o de análise de documentos complexos, tá? Eu li uma matéria muito interessante aonde se colocou o Machine Learning para ler documentos comerciais, do tipo empréstimos e coisas desse tipo, numa instituição financeira, e ele, em poucos minutos, ele apresentou o resultado de ações a serem feitas, tá, em relação a esses contratos, que levariam-se 360 mil horas de advogados lendo. Imagina a economia que foi feita em relação a isso, ok? Então eu gosto bastante dessa tecnologia e as empresas têm que estar preparadas para usá-la. Não é fácil implementar, tá? Você precisa todo um trabalho de estudo em como você vai implementar, porque antes de implementar Machine Learning, você tem que saber o que pode ser automatizado, ok? E o quinto, e é óbvio, mais complexo de todos, que a gente mais ouve falar talvez também, inteligência artificial. Quando é que se usa a inteligência artificial? Dá para se usar para tudo. É a evolução do Machine Learning, né? A diferença, o Machine Learning aprende por repetição e faz alguma atividade repetida. A inteligência artificial não. Ela aprende e toma decisões, ok? Então ela vai tomar uma decisão. Olha que interessante. O mais legal que eu já vi foi outro dia um estúdio de Hollywood que colocou uma inteligência artificial, usaram o Watson da IBM para fazer isso. Eles pegaram um filme feito, um filme de terror, e eles queriam produzir um trailer desse filme. O que eles fizeram? Pediram para a inteligência artificial, para o Watson, assistir todos os filmes de terror disponíveis e todos os trailers daqueles filmes. Aí depois pediram para ele assistir o filme inteiro, quase 2 horas, e criar um trailer para ele. Eu vi o trailer. É impressionante o trailer, porque pensar que nenhum ser humano interagiu, o Watson assistiu centenas, sei lá quantos, vídeos de terror, filmes de terror e trailers de terror. E ele entendeu qual que é o processo para isso. E com isso, ele criou seu próprio trailer de cerca de 1 minuto, um pouco menos de 2 minutos. É impressionante. Ele tem o mesmo objetivo, ele alcança o mesmo objetivo de te dar um susto, de te deixar instigado para assistir. É impressionante. E outro exemplo que eu gosto muito, é o exemplo de... outro dia eu vi uma empresa aqui no Brasil oferecendo um serviço de inteligência artificial, da qual eles analisam esse serviço, essa inteligência artificial analisa todos os processos jurídicos que essa empresa tem contra ela, tá? E ele dá um resultado dizendo, esse tipo de processo você tem que negociar porque você vai perder. Esse aqui é melhor você tentar a primeira instância porque provavelmente você vai ganhar no final da primeira. Se não, é melhor negociar, ou não, é melhor ir para a segunda, ou é melhor ir até o final. E ele diz o valor que você deve pagar para essa negociação. Se essa negociação não chegar nesse valor, é melhor arriscar. Ou seja, ele analisa milhares e milhares de páginas e toma uma decisão por você do que seguir, do que negociar, quanto pagar na negociação. É impressionante, tá?
Então, não esqueça do seguinte, eu até gravei um outro vídeo dessa série de 9 também, de tendências, que é o da engenharia de inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial, ela às vezes não funciona tão bem, porque a engenharia para esse projeto não foi bem feita. Então, tomando esse cuidado, a inteligência artificial é fantástica. E para algumas coisas, principalmente essas coisas que estão disponíveis para leitura e análise, ela é incalculável a economia de tempo e dinheiro que se faz. Eu li outro dia um processo que a IBM fez nos Estados Unidos usando o Watson para câncer, tá? Analisou todos os diagnósticos de câncer, o que dava nos exames feitos, o que foi tomada de decisão pelo médico, tá? Qual foram os resultados e o que aconteceu depois. E o Watson tomou decisões do tipo, olha, para este tipo de câncer, quando tem este tipo de exame e aplicado essa medicação, o resultado é este, os melhores resultados são com este tipo de tratamento. Okay? Claro que no caso médico, precisa de um médico para assinar no final, mas a decisão está sendo tomada pelo Watson e não pela experiência do médico, nem do hospital que ele trabalha, nem do estado onde ele está ou do país que ele está, mas do mundo todo. E é muito interessante porque você pode analisar isso utilizando biotipo, genética, raça, local, alimentação, tudo que você tem de cada paciente, ele toma uma decisão usando inteligência artificial. É muito interessante. Bom, gente, é isso aí. Essas são as ferramentas que a hiperautomação pode usar. Muito interessante analisar bastante aprofundado isso na tua empresa, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e, é claro, não deixe de dar like.